Logitech G203, um dos mouses mais baratos atualmente da Logitech e que conta com um sensor bem bacana para você que curte jogar e que tem um desempenho fenomenal pelo seu preço. E nesse vídeo nós vamos conferir o que vem dentro da caixa, vamos fazer uns testes no computador para ver qual que é a precisão desse mouse. Então, vai deixando seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser comprar o G203, eu vou deixar o link aqui embaixo, que foi lá na Amazon Brasil que eu comprei o meu. Saiu por R$ 109,00, se eu não me engano. Então, vai ter link aqui embaixo, deixa seu like e roda a vinheta. A Logitech anda lançando mouses muito competentes no mercado e o G203 é um dos novos queridinhos da galera do custo-benefício. E o maior motivo disso é por conta do sensor implementado aqui dentro. É um sensor denominado Mercury e é um sensor próprio feito pela Logitech. E por ser feito pela Logitech, ele diminui muito o custo de fabricação, porque ela não precisa comprar de outra empresa. Então, aqui na caixa, nós temos aqui o Logitech G203 aqui exemplificado, algumas informações aqui. Na parte de trás nós temos aqui que ele tem 8.000 dpi, temos também 6 botões reprogramáveis, temos o Logitech G-Hub e temos também aqui 16,8 milhões de cores para você escolher no seu mouse, tá? Dentro da caixa aqui, vamos abrir ela aqui, interessante desse mouse aqui é que a Logitech dá 2 anos de garantia, então se ele tiver algum defeito, algum problema, você tem a garantia da Logitech, que é uma das melhores que eu já tive a oportunidade de testar, né? Oportunidade não, porque quando dá defeito não é muito bacana, mas vamos deixar ali do lado. Dentro da caixa vem um adesivo para você colar no seu carro, ou no seu gabinete, ou no seu notebook, fica à vontade. Vem um termo de garantia, vem também aqui uma informaçãozinha aqui, ó, dizendo para você baixar o G-Hub, tá? Para você configurar o mouse. E aqui vem um folhetinho mostrando os outros produtos que a Logitech tem, tá? Então, dentro da caixa é apenas isso, tá bom? E aqui nós temos o mouse. Deixa eu tirar ele aqui para vocês verem. O mouse já está aqui dentro, ó, aqui fora, né, praticamente. O mouse tem uma pegada bacana. Ele não é um mouse muito grande, ó, vocês podem ver. Minha mão é gigantesca, ó. Se eu for jogar como aquele palm, né, que o pessoal usa a mão inteira, ó, o dedo fica para fora. Então, seria para 2 pegadas, né? Seria essa daqui e aquela que o pessoal usa mais para trás. Então, se você tem a pegada palm no mouse, talvez não seja bacana esse mouse para você. Vai depender muito do tamanho da sua mão, né? Então assim, a mão grande, palm não rola aqui, tá? Temos o cabo aqui, que é um cabo de boa qualidade. A Logitech normalmente não usa cabos de má qualidade, mas ele não é trançado, tá? E nem tem como pedir nessa faixa de preço. Ainda assim, é um cabo que aqui ele é personalizado, como vocês podem ver aí, mas não é gold plated. Dentro dessa faixa de preço não tem muito o que pedir, né, galera? Temos uma proteção para o cabo aqui, e o mouse em si, que já está aqui comigo. Vou ligar ele aqui para vocês darem uma olhada, rapidinho, ó. Olha aí como que tá. Bacana, né? Já está ligado, funcionando. Eu já até instalei o G-Hub no meu computador para vocês darem uma olhadinha em como que funciona a questão do software, tudo que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui nós temos switches Omron nos botões principais e nos outros nós temos Kailh e eu acho que é Panasonic no botãozinho do meio aqui, no scroll, tá? Aqui embaixo temos os teflonzinhos do mouse, no meio também. E a qualidade do plástico é bem legal, tá? Ele não é um plástico que mostra que vai ficar todo marcado com o tempo. Então ele tem uma pegada legal, não tem emborrachados nas laterais e ele é ambidestro. Você consegue usar tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. A única coisa é que com a mão esquerda aqui, ó, você vai ter que se adaptar a usar os botõezinhos aqui no canto, tá? Então é um ponto, digamos, negativo, mas eu acho que é padrão da indústria. Aqui em cima nós temos o botão de troca de DPI, que você pode programar dentro do software da Logitech, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês, na tela do computador, aqui para vocês o software do G-Hub, ó. Tá aparecendo na tela para vocês aí. Vou abrir o G-Hub aqui para vocês darem uma olhada, ó. E aqui nós temos o G203 Lite Sync. Ele tem uma versão mais antiga, que é o Prod, essa versão a gente não tá com ela aqui. Aqui nós temos algumas informações como pré-definições, vou puxar o mousepad aqui para não ficar muito ruim. Temos pré-definições de iluminação, a velocidade que a iluminação vai funcionar, o brilho, a intensidade do brilho, o tipo de imagem, se você quer algum tipo diferente, respiração com cor fixa,
Você pode pôr ciclo de cores, pode colocar uma cor fixa. E aqui a cor fixa você pode escolher a que você quiser, é bem legal isso daqui. E tem duas funções legais aqui, ó, o Sampler de tela, onde o que tiver na tela, ele vai mostrar para você a cor no mouse, tá? Então, por exemplo, aqui tá preto, ele vai ficar com a imagem preta. Se eu minimizar aqui o Windows, ó, tá na tela azul, o mouse vai ficar azul, ó, da mesma cor. Então, se eu abrir uma tela amarela, vai ficar amarelo e assim por diante. E dentro do jogo também, se ficar mudando de cor, dentro do jogo vai ficar assim. E temos o visualizador de áudio, que ele muda conforme o áudio que está aparecendo no sistema. Ó. Por exemplo, eu vou apertar o sonzinho do Windows ali, ó. Ó, ele vai piscando, ó, conforme o som, ó. Tá vendo? Então, conforme o som toca aí no seu computador, ele vai ficar piscando. Então, se você colocar uma música aí, ele vai ficar seguindo essa música. O Freestyle aqui você consegue escolher 3 tipos de cores dentro do espectro dele aqui, porque ele tem 3 LEDs dentro, então ele vai ter uma mistura de cores ali dentro na hora de você escolher, tá? Então você pode escolher aqui também. Em animações, nós temos o Ocean Wave, Red, White and Blue, e aqui tem os ciclos que você pode escolher, tá? Então tem bastante opção para você que gosta de personalizar a relação sua do mouse em relação a cores, tá? E vamos partir para a sensibilidade, né? Em sensibilidade aqui a gente tem como configurar até 8000 dpi dentro do mouse. E aqui eu deixei 400, 800, né? Vou deixar 800 aqui, 1600 e 3200 dpi, tá? Então aqui a gente tem algumas dpis já presetadas que eu costumo utilizar aqui nos meus mouses, etc. E são essas dpis que eu vou fazer o teste nos aplicativos, tá? Então a gente consegue setar várias dpis, se você quiser setar mais, ó, você consegue até 5 velocidades. Então você pode vir aqui e setar elas. Se você não quiser, você pode deletar elas também. Então fica à vontade, você consegue fazer o que você quiser aqui. Aqui embaixo a gente tem a taxa de relatório dele, que é a taxa de atualização em Hertz. Sempre deixe em 1000, esse mouse aqui não vai ter problemas com isso, tá? E agora, os testes que eu fiz com ele tá aqui na pastinha, ó, o G203 teste. Aqui eu fiz alguns testes nas 4 sensibilidades e fui eliminando as piores, tá? Então aqui, vamos começar pelo Jitter e Prediction. O Jitter seria em relação à correção, né? O Prediction, na verdade, seria em relação à correção de linhas retas, né? A gente pode ver que ele não tenta corrigir nossas linhas, que é algo muito bom para quem vai jogar. Aqui nas espirais a gente consegue ver os jitters, né? Em 400 dpi não tivemos muito, praticamente nada. Em 800 também não. Em 1600 começa a aparecer um pouquinho aqui, ó. Já em 3200 a gente consegue perceber que tem bastante. Então, a resolução recomendada para você usar aí no seu Logitech G203 é entre 400 a 1000, 1200 dpi, mais ou menos. Se você achar que ainda é baixo, você pode deixar em 400, que seria o melhor para o sensor, e aumentar dentro do Windows e dentro do jogo, que não vai atrapalhar o rastreio do sensor, tá? Então aí vai ficar bem legal. E em relação aos próximos testes, ó, eu fiz o teste no Enotus. Aqui no Enotus em 400 dpi, como está aqui, ó, ele teve uma taxa de atualização bacana. Aqui a velocidade máxima foi 4,19 metros por segundo. Aqui em 800 dpi tivemos 983 Hz, que também é a mesma faixa, velocidade máxima de 3,19 metros por segundo. Essa taxa de metros por segundo, acima de 2 metros por segundo já é bem legal para um mouse gamer, então não tem problema aqui ter dado essa diferencinha. E a gente pode ver que a precisão também muda, né? Ó, em relação aqui ao Enotus, essa precisão não leva muito em questão, mas dá para a gente ter uma base aqui como que funciona. Em precisão, 400 dpi 98.5, já em 800 dpi 95.4. Em 1600 ele já subiu um pouquinho para 96.3, tá? Então a gente tem uma diferença. E para 800 e 1600, a velocidade máxima de rastreio é praticamente igual. Aqui nós temos a parte onde eu fiz o teste de consistência de rastreio. A gente pode verificar que são dados bem brutos aqui que ele te manda e tá muito bacana, tá? Ele tem bastante bolinha porque ele não tenta camuflar, né, esses dados. Então ele te manda todos os dados, você que se vire aí para você testar. Então aqui, ó, em 400 dpi, a gente pode ver que tem menos bolinhas, tá? Mas ainda assim, o rastreio tá muito bacana. Em 1600 também, continua bacana o rastreio, a consistência, ainda funciona muito bem, tá? Aqui nós temos o teste de aceleração. Ele tem uma leve aceleração, tá? De duas bolinhas só apenas, ou três bolinhas. Então assim, eu nem considero uma aceleração que vai influenciar nos games. Eu vi alguns testes também do G203 que não deu aceleração e eu acredito que isso vai de lote para lote de fabricação, pode dar essa alteraçãozinha pequena. Tanto que essa alteração está dentro dos limites de fabricação da Logitech.
que não vai diferenciar você na hora do seu jogo, tá? Então, assim, se você quer um mouse gamer bem baratinho, você vai ter aí o Logitech G203 como uma ótima opção no mercado. Em 1600 também, ele continuou tendo aí, ó, o mesmo nível de aceleração, apenas 2 bolinhas. Então, aqui em relação à aceleração, eu até diria que ele não tem, né? Porque é muito pouco e não vai influenciar dentro dos games que você for jogar, tá? Em relação ao mouse, é um mouse que custa muito barato e que dá banho em relação ao sensor nos seus concorrentes mais caros. E isso se dá porque é a Logitech que fez esse próprio sensor. É como se fosse a Apple criando o próprio processador e deixando ele melhor ainda, custando muito menos para eles. É a mesma coisa aqui na Logitech, porque se eu não me engano, existem duas marcas que são bem fortes no mercado, a Pixelart, se eu não me engano, eu acho que é Pixelart e a Vago. Se eu não me engano, uma comprou a outra e virou uma só. Então aí praticamente virou um monopólio praticamente. Então, a Logitech lançando o próprio sensor dela, ela consegue baratear o custo, porque o preço subiu dos sensores, todos são mais caros, porque só tem uma empresa no ramo praticamente. A Philips também faz alguns sensores, mas não são muito renomados e não são muito vendidos. Então, acabou que a Logitech fez o próprio sensor, conseguiu colocar no mouse super bacana e tem uma qualidade de rastreio e precisão muito boa em relação ao seu preço. Então aí, é um dos melhores mouses, por isso que ele é o mais vendido da Amazon hoje. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir. Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você quiser saber como que eu fiz esse teste no mouse para você testar o seu, comparar com o G203, se vale a pena você comprar outro, tem o link aqui embaixo do vídeo onde eu ensino você a realizar esse teste. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.